sou Alex Azik, professor da Escola Padrão, curso EJA, Ensino para Jovens e Adultos. Estou aqui para te ajudar a relembrar os conceitos que foram explanados, né, nas suas aulas aqui conosco, né, no módulo laranja, trabalho e energia, certo? Vamos lá? Está aqui, ó, na nossa lousa, energia. Primeiro conceito e mais importante desse módulo, né? Fisicamente temos que energia é a condição necessária para que ocorra trabalho no sistema físico. Ou seja, energia é algo que você precisa ter, dispor, para poder ter a realização de trabalho. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais a respeito de trabalho, mas em linhas gerais é isso. Energia é tudo aquilo que eu devo dispor para que tenha trabalho em seguida. Vou dar um exemplo básico, um exemplo tranquilo. Você precisa se alimentar, ter energia para poder trabalhar. Não é verdade? Você não precisa sorver a energia química dos alimentos para que você possa ter disposição para trabalhar. Não é assim? Você não precisa de energia para que a lâmpada da sua casa acenda. Então, entre outros exemplos, está aí, né, de uma maneira bem simples, energia é a condição necessária para que ocorra trabalho num sistema físico. Em linhas gerais, podemos classificar a energia basicamente de três formas. Energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. São três formas de energia aí, das mais comuns que nós temos, né, no nosso cotidiano. Claro que existem outras, mas não vamos abordar aqui. Energia cinética é puramente energia associada ao movimento. Todo corpo que tem velocidade tem uma energia cinética associada, certo? Energia potencial gravitacional. Bom, você deve se recordar de que lá na sala a gente comentou a respeito do princípio de conservação de energia, né, a ideia de Lavoisier, que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Pois bem, se eu tiro um objeto do chão e elevo, eu investi uma energia nesse processo. Não investi? Esse corpo, por estar no alto, perdeu essa energia? Eu tive um esforço em vão? Não. Por esse princípio da conservação de energia, ao elevar um corpo, eu doto esse corpo dessa energia potencial gravitacional, que está associada com a elevação de um corpo com relação ao solo. Tudo que está distante do solo é dotado dessa energia potencial gravitacional. Certo? Energia potencial elástica. Essa energia está associada com a deformação de qualquer sistema restaurativo. Mola, amortecedor, uma bola de borracha, um cacetete de borracha, qualquer coisa que você deforme e ele tenda naturalmente a voltar ao seu estado natural, acumula essa energia potencial elástica, certo? Curioso é você reparar que tem a palavra potencial para potencial gravitacional e potencial elástico. Interessante isso, porque a gente usa esse termo no dia a dia, né? Tal pessoa tem um bom potencial de trabalho ou tem o potencial de ascender na empresa. A gente não usa esse termo no dia a dia. Então, potencial por quê? É uma energia que fica guardada, engatilhada, para no primeiro descuido, no primeiro momento em que o corpo for liberado, essa energia se transformar em energia cinética. Não é o que acontece no estilingue? Você põe a pedrinha, puxa, assim que você abre a mão, a pedrinha que está no estilingue adquire velocidade, não é assim? Daí o termo potencial elástico e potencial gravitacional. Quando eu elevo um corpo. Se eu abrir a mão, prontamente o corpo cai, não é assim? Potencial gravitacional. É uma energia que fica esperando para se tornar energia cinética. Legal. Trabalho. Falando de trabalho. Trabalho eu uso a aplicação de qualquer forma de energia de um sistema físico. Qualquer coisa que eu faça que envolva energia, é considerada trabalho. Absolutamente qualquer coisa. Acender uma lâmpada, aquecer uma comida, arrastar um bloco. Qualquer coisa que envolva o uso de energia é classificado fisicamente como sendo trabalho. Então, veja aqui que trabalho e energia são dois conceitos que são interdependentes. Energia é o que eu preciso ter, preciso dispor para que ocorra trabalho. Trabalho é o uso que eu dou para alguma forma de energia presente no sistema físico. Você não tem como falar de energia sem falar de trabalho, nem de trabalho. Você não tem como definir trabalho sem falar de energia. São dois conceitos totalmente complementares. Eu não tenho como falar de um sem mencionar o outro. Existem diversas situações onde o conceito de trabalho está presente no nosso cotidiano. Todavia, aqui só iremos observar o trabalho mecânico. Como eu acabei de dizer, existem várias situações que você pode ter classificado aí como trabalho. Empurrar um bloco, aquecer uma comida, acender uma lâmpada, refrigerar uma sala, girar um ventilador. Tudo isso pode ser considerado trabalho. Mas aqui nós vamos falar somente do trabalho
mecânico. Beleza? Classificação do trabalho mecânico. Trabalho motor ou positivo. O que é esse trabalho motor ou positivo? Assim, ó. Imagina um corpo que esteja sobre um plano horizontal, certo? E que deseja-se que ele se desloque para a direita dessa forma. Certo? Tem um deslocamento horizontal para a direita. Se a força que atua nele contribuir para esse deslocamento, eu considero esse trabalho um trabalho positivo, um trabalho motor, um trabalho que realmente ajudou no objetivo de deslocar esse corpo da esquerda para a direita, uma força que contribuiu para esse deslocamento. Ora, por uma ideia análoga, se o corpo ficar sujeito a alguma força resistente, que vai desencadear no corpo um trabalho resistente. Por exemplo, nessa mesma situação, imagina que o corpo queira se deslocar para a direita, no mesmo intuito aqui, mas tem aqui para trás uma força de atrito, né? Que a gente chama de, só por exemplo aí, FAT. Né? Uma força de atrito. O atrito ele se opõe ao movimento, então ele sempre realiza o que eu considero um trabalho resistente ou um trabalho negativo, ele não contribui para que o corpo se desloque. Professor, e se o corpo estiver se deslocando ou quiser se deslocar e tiver uma força que atue vertical para baixo ou vertical para cima? Pois bem, se ele quiser se deslocar para a direita, né, e tiver qualquer força perpendicular a esse deslocamento, o que significa perpendicular? Que tenha 90 graus. Falamos isso em sala de aula, né? Você não tem nem trabalho motor, nem trabalho resistente. Você tem um trabalho nulo, que nem contribui, nem atrapalha no deslocamento do corpo. Certo? Aqui eu fiz uma ressalva, questão de prova. Cuidado com isso, hein? Observe que trabalho e energia são grandezas tão próximas que possuem a mesma unidade. Joule. Nós acabamos de comentar aqui que trabalho e energia são conceitos tão complementares que você não tem como mencionar um sem falar do outro. E isso fica ainda mais óbvio quando você olha a unidade. Tanto trabalho quanto energia é medido em joule. Vou falar agora do princípio de Lavoisier. Falamos em sala de aula que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso é um princípio válido para a química, para a física, para a biologia. É algo que garante que você não tem nem criação, nem destruição das coisas na natureza. E isso vale também para o conceito de trabalho e energia. Veja aqui, ó. Na física, a gente considera sistema conservativo aquele em que a energia mecânica se mantém constante, sem que ocorra perda ou transformação em outras formas de energia, devido ao atrito. Exemplo, uma pedra no alto possui energia potencial gravitacional. Quando esta começa a cair, ganha velocidade. E sua energia potencial vai transformando-se em energia cinética. Então, olha que coisa interessante. A ideia de Lavoisier é tão aplicável, né, em tantas áreas. É muito legal você entender isso. Quando eu elevo um corpo, eu doto ele de energia potencial gravitacional. A partir do momento que eu abandono e ele vai caindo, ele vai perdendo altura. Então, ele vai diminuindo a energia potencial gravitacional dele. Em compensação, ele vai ganhando cada vez mais velocidade, aumentando a sua energia cinética. Interessante, né? A energia não se cria, a energia não se destrói, a energia somente se transforma. Está aqui a frase célebre de Lavoisier: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Cuidado disso, hein? Questão dessa daí na sua prova do módulo laranja. Mudando de slide, vamos aqui falar a respeito da parte das contas, a parte de fórmula, a parte que o pessoal mais gosta, né? Quando tem fórmula, conta, o pessoal se anima bastante aí, né? Então, olha só. A parte das fórmulas, a gente vai iniciar falando a respeito do conceito de cálculo da energia cinética. Como que eu faço isso? É uma conta bem simples, não tem por que você se assustar com nada. Você vai precisar aí, ó, da massa do corpo, certo? Para determinar essa energia cinética, e vai precisar saber também a velocidade com a qual esse corpo está se movendo. O que você vai fazer aqui? Simplesmente multiplicar para determinar a energia cinética a massa, né, que vai sempre aparecer para você na unidade de quilograma, cuidado com isso, tá? E vai multiplicar pela velocidade do corpo elevado ao quadrado. Não esqueça desse quadrado aqui, pessoal, muita atenção, certo? Que sempre vai aparecer para você nos exercícios na unidade de metro por segundo. Então você já sabe, leu o exercício, falou alguma coisa em quilograma, está se referindo à massa.
Apareceu alguma coisa referente ao movimento em metros por segundo, não tem dúvida de que isso é a velocidade do corpo. Facinho, né? Pega a massa, multiplica pela velocidade ao quadrado. Aí vem aquela velha dúvida de matemática. Professor, o que eu faço primeiro? A divisão, o produto? Lembre-se, nós falamos em sala de aula. Sempre prioridade para a potência. Muito cuidado com isso aqui. Ó. A primeira coisa que você deve se ocupar no cálculo da energia cinética é de resolver a potência. Resolve-se a potência, multiplica pela massa, depois divide tudo por 2 e acabou. Está calculado aí a energia cinética sempre na unidade de Joule. Beleza. Falar do cálculo do trabalho mecânico. Senhor, como é que calcula o trabalho mecânico? Basicamente assim, ó, a força que o corpo sofreu vezes o deslocamento que esse corpo se submeteu. É um tanto quanto lógico, assim. Eu tenho que empurrar um corpo, digamos, daqui até a porta. Né? O trabalho que eu vou ter nesse processo depende do quanto de força eu vou fazer, do quanto de força esse corpo vai receber, e depende também a que distância que a porta está de mim. Né? Quanto mais força eu fizer, maior o trabalho. Quanto maior a distância que a porta estiver, maior, né? Quanto maior o deslocamento, maior também vai ser o meu trabalho envolvido. Provavelmente mais eu vou me cansar. Né? Tá aqui tudo anotado bonitinho para você, né? F é a força aplicada no corpo, sempre avaliada em Newton. E D, aqui ó, D, o módulo do seu deslocamento sempre avaliado em metros. Tranquilo, né? Uma coisa que as pessoas têm um pouco de dúvida, né? Professor, tem livro que eu vejo que o trabalho é um T maiúsculo, tem livro que eu vejo na internet que é um tal, né, uma letra grega. Tanto faz, tá, pessoal? Cada autor escolhe a sua simbologia, não faz a menor diferença. Se você vê associado a trabalho esse T maiúsculo, é trabalho. Se você vê o tal, é trabalho também. Tá ok? Para você não ficar procurando. Vamos à última consideração conceitual aqui do módulo laranja. O conceito de potência. Né? As pessoas aí têm por hábito aí ter sons mais potentes nos seus carros, né? Lâmpadas mais potentes para iluminar o quarto, para a pessoa poder estudar até horas mais tardias, não é verdade? A gente sempre procura equipamentos de maior potência, não é verdade? Mas o que é potência? Em linhas gerais, para qualquer equipamento ou para qualquer desempenho aí, a gente pode analisar a potência de dois modos. Pode analisar a potência relacionada ao tempo gasto para a realização de um trabalho ou relacionada à quantidade de trabalho executado em um determinado intervalo de tempo. Essas duas abordagens estão óbvias nessa expressão matemática aqui. Ó. Potência é trabalho, lembra que a gente combinou que esse símbolo tal poderia ser trabalho, ou T maiúsculo, tanto faz, dividindo por ΔT, por intervalo de tempo. Em linhas gerais, o que é potência? É uma razão entre um trabalho realizado e um intervalo de tempo. Alguns autores trocam essa parte do trabalho por energia, mas não faz a menor diferença. Né? Potência é um trabalho realizado em um determinado intervalo de tempo. Vamos supor aí que você tem um carro mais potente que o do seu amigo. O que isso significa? Significa que ele realiza o mesmo trabalho que o carro do seu amigo realiza num tempo muito menor. Né? Tem uma potência maior, tem um desempenho melhor, é fazer o quê? O mesmo trabalho num tempo menor. Por isso que quase sempre a pessoa compra um equipamento mais potente para a casa dela, lâmpada mais potente, um refrigerador mais potente e, né, fica chateado quando chega a conta de luz, né, a conta de energia elétrica. Por quê? Se o equipamento tem uma potência maior, né, ele está fazendo o mesmo trabalho num tempo menor. Não é verdade? Se ele faz isso, com certeza o consumo de energia vai aumentar. Né? Isso vai ficar óbvio na sua conta aí. Um motor mais potente, com certeza, vai consumir mais combustível do que um carro mais econômico, em 1.0. Beleza? Então, facinho para você gravar aí. Ó. Também alguns autores gostam de trocar esse P por pot. Potência também pode ser pot. Aqui está listado para você. Ó. Potência. Medida em watts, cuidado com isso, a unidade para potência não é joule, não é newton, é watt. O T, né, ou tal, como a gente comentou aqui, é o trabalho realizado, que a gente já comentou aqui hoje, é o joule por unidade, e o tempo gasto é sempre avaliado em segundos, certo?
claro que não existe somente a unidade watt para potência. A unidade watt é famosa aí por causa das lâmpadas, né? 60 watts, 100 watts, 800 watts. Mas existem outras unidades aí, BTU, cavalo vapor, enfim, uma série de outras unidades. Mas aqui, para a nossa proposta, nós vamos abordar somente o watt. Presente para você aí uma questão que vai aparecer em metade das provas que a gente elaborou para esse módulo laranja. Muita atenção, questão de prova. As figuras mostram 3 modos possíveis de erguer uma caixa de massa M a uma altura H. Se em um, a caixa é erguida verticalmente, e o homem usando somente a força muscular dele. Em 2, a caixa é arrastada sobre um plano inclinado com 30 graus. Em 3, a caixa é erguida através de um arranjo de 2 roldanas, uma fixa e outra móvel. Nas 3 situações, podemos afirmar que o trabalho recebido pela caixa M é... Olha só, tem que prestar muita atenção no enunciado e no que ele está te perguntando. A maioria das pessoas ia ficar preocupada em pensar em qual caminho o homem ia ter maior esforço ou menor esforço, ia se cansar mais ou menos. E a pergunta não foi essa. A pergunta foi o trabalho recebido pela caixa M. A caixa saiu do patamar do solo, concorda? E foi elevada a uma altura H. Então, qualquer que seja o caminho que o nosso trabalhador escolha, diretamente, pela rampa, ou usando as roldanas aí, a caixa vai acumular a mesma energia potencial gravitacional, ou seja, ela vai receber o mesmo trabalho. Alternativa correta, letra E. O mesmo pelos 3 caminhos. Veja, eu não estou dizendo que o homem vai ter o mesmo esforço pelos 3 caminhos. Eu estou afirmando que a caixa recebe o mesmo trabalho para sair do nível do solo e chegar até a altura H. Legal, né? Tá vendo como é que é bom estudar e revisar os conceitos? Aqui terminamos a nossa revisão do módulo laranja, deixando para você essa questão aí, que não necessariamente pode aparecer assim na sua prova, mas pode aparecer bem parecida, não é verdade? É isso aí. Bons estudos para vocês. Tchau, tchau.